Olá, sou Laila Carolina Lemos Rodrigues, estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia pelo EG, tutora Vitória Samária, Polo EDE. Neste vídeo estarei falando sobre a psicogênese da língua escrita, da disciplina de conteúdos e processos de alfabetização. O termo psicogênese pode ser compreendido como origem, gênese ou história da aquisição de conhecimentos e funções psicológicas de cada pessoa. Processo que ocorre ao longo de todo o desenvolvimento, desde os anos iniciais da infância, e aplica-se a qualquer objeto ou campos de conhecimento. Existem 4 níveis, da psicogênese da língua escrita. Nível pré-silábico. Neste nível, em uma etapa inicial, as crianças consideram que escrever é a mesma coisa que desenhar. Sendo assim, se solicitarmos que uma criança escreva determinada palavra, como uma bola, ela provavelmente vai desenhar, esta bola, acreditando que ali está escrita a palavra. Nesta fase, as crianças têm dificuldades em diferenciar letras, números e muitas vezes escrevem usando desenhos, rabiscos, garatujas, pseudoletras, números ou alguns desses elementos misturados. Para os alunos, a escrita é uma representação direta do objeto. Eles ainda não conseguiram perceber que o que a escrita representa, nota no papel, são os sons da fala. E algumas sugestões de atividade para estar fazendo com essas crianças nesse nível pré-silábico são desenhar e escrever o que desenhou, utilizar letras móveis para pesquisar nomes, reproduzir o próprio nome ou dos amigos, utilizar o bingo de letras, a produção oral de histórias, completar palavras usando a letra inicial e final e usar o nome em situações significativas, marcar atividades, objetos, utilizá-lo em jogos, bilhetes e etc. Nível silábico. Neste nível, os alunos começam a perceber que a escrita está relacionada com a pauta sonora da palavra. E nesta fase, os alunos podem, inicialmente, preocupar-se apenas com o aspecto quantitativo, marcando uma letra qualquer para representar cada sílaba da palavra, o que corresponde a um estágio silábico de quantidade. Logo, se o aluno deseja escrever uma palavra que possui 3 sílabas, como por exemplo, martelo, muito provavelmente ele o fará, colocando uma letra para cada uma das sílabas, PFV ou em nível mais avançado, AEO, grafando as vogais e consoantes presentes na palavra. Algumas sugestões de atividades neste nível são a escrita de lista de roupas, usar a cruzadinha, caça-palavras, comparar e relacionar escritas de palavras diversas, relacionar personagens a partir do nome escrito, relacionar a figura às palavras através do reconhecimento da letra inicial e usar o alfabeto móvel para escritas significativas. Nível silábico alfabético. Neste nível, os alunos já têm suas hipóteses muito próximas da escrita alfabética, uma vez que eles já conseguem fazer a relação entre grafemas e fonemas na maioria das palavras que escrevem, embora ainda oscilem entre grafar as unidades menores que as sílabas. As sugestões de atividades são a formação de frases, a cruzadinha utilizando fotografias, dividir palavras em sílabas, a produção de textos, ditados e listas e separar as palavras de um texto. O nível alfabético.
Neste nível, o aluno finalmente começa a compreender como a escrita nota e pauta sonora. Ou seja, que as letras representam unidades menores do que as sílabas. Ele já é capaz de fazer todas as relações entre grafemas e fonemas, embora ainda possua problemas de transcrição de fala e cometa erros ortográficos. Como os alunos sabem que a escrita nota a pauta sonora, eles têm a tendência a escrever exatamente como se pronuncia as palavras. As sugestões de atividade no nível alfabético são leituras diversas, atividade de escrita, complete, stop, cruzadinha, forca, caça-palavras, produção coletiva individual de textos, análise linguística das palavras e a reescrita de textos, seja individual ou coletiva.